Nas vastas e poeirentas planícies da Mesopotâmia, onde o sol inclemente beijava a terra árida e os rios Tigre e Eufrates teciam um tapete de vida, ergueu-se uma cidade que desafiaria o tempo e a imaginação. Babilônia, um nome que ecoaria através dos milênios como sinônimo de poder, opulência e mistério. Mas por trás das muralhas imponentes, dos zigurates que arranhavam o céu e dos jardins que pareciam flutuar no éter, residia um homem cuja ambição era tão colossal quanto suas construções, Nabucodonosor II. Este não é apenas um conto de impérios e conquistas, mas a história de um homem que, impulsionado por um desejo insaciável de glória e imortalidade, ousou desafiar os próprios limites da natureza e da divindade. Nossa jornada começa longe dos salões dourados e dos exércitos vitoriosos. Inicia-se nas origens de um príncipe que, embora nascido em berço real, precisou forjar seu próprio caminho para o trono. A Mesopotâmia, na época, era um caldeirão de reinos em disputa, um tabuleiro de xadrez onde a astúcia política e a força militar eram moedas correntes. Nabucodonosor, desde jovem, demonstrava uma perspicácia notável, uma capacidade de antecipar os movimentos de seus rivais e de capitalizar as oportunidades que se apresentavam. Ele observava, aprendia e, acima de tudo, planejava. Sua ascensão ao poder não foi um mero acaso do destino, mas o resultado de uma vontade férrea e de uma inteligência aguçada, qualidades que o preparariam para os desafios monumentais que estavam por vir. Ele compreendeu que para reinar, não bastava herdar um trono, era preciso conquistá-lo e, mais importante, defendê-lo com unhas e dentes. O problema central que se desenrolava diante dele era a própria fragilidade do poder e a efemeridade da glória. Em um mundo onde impérios nasciam e caíam com a rapidez de uma tempestade de areia, como um homem poderia gravar seu nome na eternidade? Como poderia garantir que seu legado transcendesse a vida passageira? Nabucodonosor encontrou a resposta não apenas nas batalhas, mas na própria pedra, na terra trabalhada e na água domada. Ele vislumbrou uma cidade que seria o espelho de sua própria grandeza, um monumento vivo que falaria de sua força e visão por séculos vindouros. A necessidade de deixar uma marca indelével, de provar sua superioridade não apenas aos seus contemporâneos, mas também às gerações futuras, e talvez, até mesmo aos deuses, tornou-se a força motriz por trás de suas empreitadas mais audaciosas. O ângulo único desta narrativa reside em desvendar o homem por trás do mito, o visionário por trás do conquistador implacável. Não nos detemos apenas nas narrativas de guerra e subjugação, mas mergulhamos na mente de um líder que, ao mesmo tempo que expandia seu domínio territorial, concebia projetos que mudariam a face do mundo conhecido. Exploraremos a engenhosidade que o levou a dominar os rios da Mesopotâmia, a redirecionar seus cursos para irrigar terras antes estéreis e a abastecer sua capital com a água necessária para sustentar uma metrópole em expansão. Investigaremos como ele concebeu torres de vigilância e templos que pareciam alcançar o firmamento, testemunhando a audácia de um homem que se recusava a aceitar os limites impostos pela realidade. Essa jornada nos levará a vislumbrar as maravilhas arquitetônicas que ele legou à humanidade. As imponentes muralhas de Babilônia, projetadas para resistir a qualquer ataque, as portas monumentais que anunciavam a chegada à cidade mais gloriosa do mundo, e, claro, os lendários jardins suspensos. Essas estruturas, que desafiavam as leis da física e da gravidade, não eram meras demonstrações de riqueza, mas sim o epítome da capacidade humana de sonhar e realizar o impossível. Elas representavam a crença de Nabucodonosor em sua própria capacidade de moldar o mundo à sua vontade, de criar beleza e ordem onde antes reinava o caos. Prepare-se, então, para ser transportado para a grandiosidade e o mistério de uma era que redefiniu a força e a beleza. Uma era onde a engenhosidade humana competia com a grandiosidade divina. Testemunharemos a história de um homem que se tornou lenda, um rei que ousou desafiar os deuses com suas construções monumentais e jardins que desafiavam a gravidade. A história de Nabucodonosor II é um testemunho da ambição humana, da busca pela glória e do poder da visão para transformar um império e deixar um legado que ainda hoje inspira admiração e fascínio. Essa é a história de como um homem comum, através de sua determinação e genialidade, ascendeu ao panteão dos grandes construtores e conquistadores da história, moldando um futuro que ecoaria através dos tempos. A semente da ambição de Nabucodonosor, outrora plantada em solo fértil de um reino em ascensão, começou a germinar, manifestando-se não apenas na conquista territorial, mas em um fervor pela ordem e pela magnificência.
As primeiras incursões militares, embora cruciais para solidificar seu poder e afastar ameaças externas, serviram como catalisadores para uma visão mais abrangente. Ele percebeu que o verdadeiro poder não residia apenas na capacidade de subjugar, mas na habilidade de construir, de reorganizar o mundo ao seu redor de acordo com um ideal de perfeição. As campanhas militares, portanto, tornaram-se o prelúdio para uma reestruturação colossal, um processo onde as riquezas obtidas em guerra eram reinvestidas na glória de sua capital. O desafio de consolidar um império recém-expandido exigia mais do que exércitos, demandava a imposição de uma identidade cultural e administrativa que unificasse os diversos povos sob seu domínio. Nabucodonosor embarcou em um programa de reconstrução e embelezamento de Babilônia com uma intensidade sem precedentes. As pequenas cidades e vilarejos conquistados não eram apenas fontes de tributos, mas também de mão de obra especializada e de materiais preciosos. Artesãos, engenheiros e arquitetos de todas as regiões dominadas foram levados à capital, suas habilidades postas a serviço de um único propósito, a exaltação de Babilônia e de seu rei. Essa mobilização de talentos e recursos foi um feito logístico extraordinário, demonstrando a capacidade de Nabucodonosor de gerenciar vastos projetos com eficiência administrativa. Ademais, a necessidade de projetar uma imagem de invencibilidade e poder divino motivou a elaboração de estruturas que ultrapassassem as convenções arquitetônicas da época. Não se tratava apenas de erguer edifícios funcionais, mas de criar símbolos tangíveis de autoridade e prosperidade. Cada tijolo assentado, cada canal escavado, cada jardim plantado era uma declaração audaciosa, a de que Nabucodonosor, sob a égide de seus deuses, era capaz de realizar feitos que desafiavam as próprias leis da natureza. Essa mentalidade transformou a construção em um ato de fé e propaganda, onde a arquitetura servia como um discurso silencioso, mas eloquente, sobre a glória de seu reinado. Contudo, essa busca incessante por grandiosidade não era desprovida de desafios internos. A administração de um império tão extenso e a gestão de projetos de tal magnitude demandavam um sistema de controle e organização rigoroso. A complexidade logística de transportar materiais, de coordenar milhares de trabalhadores e de garantir o suprimento de uma cidade em expansão era imensa. Foi nesse contexto que Nabucodonosor aprimorou as técnicas de engenharia hidráulica, canalizando os rios para irrigação e transporte, e desenvolvendo sistemas de saneamento rudimentares, mas eficazes. A própria estrutura da cidade foi redesenhada, com ruas retas e largas, e um planejamento urbano que visava otimizar o fluxo de pessoas e bens, demonstrando uma compreensão surpreendente de urbanismo para a época. Por outro lado, a ênfase na monumentalidade também poderia gerar tensões. A imensa quantidade de recursos e trabalho humano mobilizados para as obras reais poderia, em certos momentos, desviar a atenção de necessidades mais prementes da população ou de outras regiões do império. A forma como Nabucodonosor equilibrava suas ambições arquitetônicas com as responsabilidades governamentais é um aspecto fascinante de seu reinado. Ele parecia operar sob a crença de que a própria magnificência de Babilônia traria benefícios indiretos, como o prestígio e a estabilidade que afastariam conflitos futuros, além de prover trabalho e sustento para muitos. Assim, a construção tornou-se uma ferramenta de governança, um meio de centralizar o poder e de afirmar a hegemonia de Babilônia sobre as demais nações. A ambição de Nabucodonosor não se limitava à expansão territorial ou à mera ostentação arquitetônica, ela se estendia à manipulação do próprio ambiente natural em prol de sua visão. A canalização e o controle dos rios Tigre e Eufrates foram, talvez, os feitos de engenharia mais transformadores de seu reinado. Longe de ser um mero ato de desvio de água, esse empreendimento representou uma submissão calculada da força indomável da natureza à vontade humana. Imagine a audácia, redirecionar as veias vitais da Mesopotâmia, criando reservatórios colossais e uma rede intrincada de canais que irrigavam terras antes improdutivas, transformando desertos em oásis férteis. Essa façanha não apenas sustentou o crescimento da vasta população de Babilônia, mas também abriu novas fronteiras agrícolas, garantindo a autossuficiência e a prosperidade do império. Essa maestria hidráulica, porém, ia além da simples irrigação. Nabucodonosor empregou técnicas avançadas para a construção de diques e comportas, permitindo um controle sem precedentes sobre os níveis dos rios.
Essa capacidade de gerenciar inundações e secas não só protegia os assentamentos humanos, mas também facilitava o transporte fluvial, a espinha dorsal do comércio e da comunicação em seu vasto império. O rio, antes uma força imprevisível, tornava-se um servo obediente, uma artéria de vida e comércio que pulsava ao ritmo ditado pela engenhosidade babilônica. Essa transformação do panorama natural era, em si, uma declaração de poder, uma demonstração de que nem mesmo as forças primordiais da Terra estavam além do alcance da ambição humana. Ao passo que esses projetos se desdobravam, um novo desafio logístico emergiu, a necessidade de materiais de construção em uma escala sem precedentes. As muralhas imponentes, os templos grandiosos e as estruturas palacianas demandavam milhões de tijolos cozidos em fornos gigantescos e pedras extraídas de pedreiras distantes. A organização da extração, transporte e assentamento desses materiais exigia um sistema de administração centralizada e uma mão de obra massiva, muitas vezes composta por prisioneiros de guerra e trabalhadores recrutados de todo o império. A logística por trás dessas construções monumentais era, em si, um feito de gestão e coordenação, um testemunho da capacidade organizacional de Nabucodonosor e de seus administradores. Outro aspecto crucial a ser considerado é o impacto psicológico e cultural dessas obras. Babilônia, sob o comando de Nabucodonosor, não era apenas uma capital administrativa e militar, era um centro cultural e religioso, um farol de civilização em um mundo em constante conflito. As edificações monumentais serviam para incutir um senso de admiração e reverência tanto nos súditos quanto nos inimigos. Ao contemplar as torres que pareciam tocar os céus ou os jardins que desafiavam a gravidade, os indivíduos eram lembrados da magnitude do poder de Babilônia e, por extensão, de seu rei. Essa imposição de grandiosidade era uma forma de propaganda silenciosa, mas eficaz, que cimentava a autoridade real e a identidade do império. Consequentemente, a engenhosidade de Nabucodonosor se manifestou na interconexão de seus projetos. A manipulação dos rios não só garantia água e fertilidade, mas também facilitava o transporte de materiais para as construções, criando um ciclo virtuoso de desenvolvimento. Os recursos obtidos com a expansão territorial eram reinvestidos na infraestrutura da capital, que, por sua vez, fortalecia a capacidade administrativa e militar do império, permitindo novas conquistas. Agora, imagine como essa mentalidade de interconexão e planejamento de longo prazo poderia ser aplicada em desafios contemporâneos, onde a gestão de recursos hídricos e a logística de grandes obras são essenciais para o progresso. A visão de Nabucodonosor, embora milenar, oferece lições valiosas sobre como a ambição, quando aliada à engenhosidade e a uma gestão eficaz, pode remodelar paisagens e legar um patrimônio duradouro. A ascensão de Nabucodonosor ao trono e a subsequente reestruturação de Babilônia não foram meros atos de conquista e construção, representaram a instauração de um novo paradigma de governança imperial, onde a infraestrutura e a ordem urbana se tornaram ferramentas primordiais de consolidação de poder. Em vez de depender exclusivamente da força militar bruta, Nabucodonosor compreendeu que a prosperidade e a estabilidade da população eram a base mais sólida para um reinado duradouro. Isso se traduziu na criação de um ambiente urbano que não só abrigava seus cidadãos, mas também os nutria e os envolvia em um senso de pertencimento e orgulho para com o império. Um aspecto frequentemente negligenciado dessa era é a meticulosa organização social e laboral que sustentou os projetos monumentais. A construção das muralhas e dos jardins não foi um esforço aleatório, mas sim o resultado de uma divisão de trabalho altamente especializada e de uma gestão de recursos sem precedentes. Nabucodonosor instituiu sistemas de registro e tributação que permitiam a alocação eficiente de mão de obra, desde os pedreiros e escultores até os agricultores que sustentavam essa vasta força de trabalho. Essa meticulosa organização social permitiu não apenas a conclusão das obras grandiosas, mas também a manutenção de uma sociedade funcional e produtiva, garantindo que o império prosperasse em múltiplas frentes. Pense em como essa abordagem sistemática para a mobilização de recursos e talentos poderia ser aplicada hoje na coordenação de iniciativas complexas, desde a construção de infraestruturas críticas até a resposta a crises humanitárias em larga escala. Ademais, é fundamental reconhecer o papel da religião e da mitologia na legitimação do poder de Nabucodonosor e na coesão social do império. As imponentes construções, como o Templo de Marduk e o Zigurate Temenanki,
eram mais do que meras estruturas físicas, eram centros espirituais e simbólicos que reforçavam a crença na intervenção divina e na escolhida de Babilônia como centro do cosmos. As narrativas sobre a fundação da cidade e a ascensão de Marduk ao panteão babilônico eram ativamente promovidas e integradas ao tecido cultural, unindo o povo sob uma bandeira de fé compartilhada e reverência ao rei, que se apresentava como o intermediário escolhido pelos deuses. Essa fusão entre poder temporal e autoridade espiritual foi um pilar essencial da estabilidade de seu reinado. Outro elemento de profunda relevância foi o desenvolvimento de um código legal e administrativo que visava regular as interações sociais e econômicas dentro do império. Embora os detalhes completos desses códigos sejam escassos, evidências sugerem a existência de leis e regulamentos que protegiam a propriedade, estabeleciam contratos e buscavam resolver disputas de forma ordenada. Essa institucionalização da justiça e da ordem era crucial para fomentar um ambiente de confiança e segurança, incentivando o comércio e a atividade econômica, e minimizando conflitos internos que pudessem minar a força do império. Agora, considere como a implementação de normas claras e a garantia de um sistema de justiça equitativo são fundamentais para o florescimento de qualquer comunidade moderna, desde uma pequena empresa até uma nação inteira. A visão de Nabucodonosor transcendeu a mera expansão física. Ele buscou ativamente a promoção do conhecimento e das artes. A biblioteca de Assurbanipal, embora associada a um rei assírio anterior, serviu de inspiração para o acúmulo de conhecimento em Babilônia, com escribas dedicados a registrar textos históricos, científicos e religiosos. Essa valorização do saber não apenas enriquecia a cultura babilônica, mas também fornecia ferramentas cruciais para a administração eficiente do império. Desde o conhecimento de astronomia para calendários agrícolas e religiosos até a compreensão de técnicas de engenharia e medicina. Pense em como o investimento em pesquisa e educação hoje impulsiona a inovação e a resolução de problemas complexos. A dedicação de Nabucodonosor ao conhecimento, portanto, demonstra uma compreensão holística do que constitui um império verdadeiramente poderoso e duradouro. A consolidação do poder de Nabucodonosor, para além da força militar e da magnificência arquitetônica, manifestou-se de forma surpreendente na reconfiguração das rotas comerciais e na promoção de uma economia interconectada. Reconhecendo que a prosperidade material era um pilar essencial para a lealdade de seus súditos e para a sustentação de seus ambiciosos projetos, ele investiu na segurança e na otimização das vias de transporte. As caravanas que cruzavam o império, outrora sujeitas a perigos constantes e a longas jornadas, passaram a contar com postos de descanso bem equipados, guarnições militares estratégicas e a facilitação de acordos comerciais com regiões vizinhas. Essa abordagem proativa na gestão do comércio não apenas incentivou o intercâmbio de bens, mas também permitiu a circulação de ideias e tecnologias por todo o território mesopotâmico e além. Ademais, a audaciosa drenagem de pântanos e a criação de canais de irrigação em áreas antes inabitáveis não foram apenas feitos de engenharia civil, mas também de desenvolvimento econômico estratégico. Essas terras recuperadas, outrora estéreis, foram colonizadas e transformadas em centros agrícolas prósperos, produzindo excedentes que alimentavam a capital e serviam de base para a exportação de grãos e outros produtos. Tal política de expansão agrícola, impulsionada pela inovação hidráulica, assegurou a autossuficiência alimentar do império e gerou novas fontes de riqueza, diminuindo a dependência de conquistas militares para a obtenção de recursos. Pense em como essa estratégia de maximizar o potencial produtivo do território, através da aplicação de conhecimento técnico, pode inspirar soluções para desafios contemporâneos de segurança alimentar e desenvolvimento regional. Outra faceta crucial, e menos explorada, da visão de Nabucodonosor reside na forma como ele utilizou o conhecimento astronômico para fins práticos e simbólicos. Os sacerdotes babilônios eram exímios observadores do céu, capazes de prever movimentos celestes com notável precisão. Essa expertise era aplicada não somente em rituais religiosos, mas também na elaboração de calendários agrícolas que ditavam os ciclos de plantio e colheita, otimizando a produção de alimentos. Além disso, o conhecimento de constelações e fenômenos celestes era utilizado para a navegação e para a demarcação de terras, aspectos fundamentais na administração de um território tão vasto. A organização do tempo, baseada nas observações astronômicas, era um elo invisível que unia o império, conferindo ordem e previsibilidade a um mundo em constante mutação.
Um elemento de particular interesse é a introdução de práticas administrativas que visavam a padronização e a eficiência. A cunhagem de moedas, por exemplo, embora não totalmente disseminada em seu reinado, começou a ganhar força, facilitando as transações comerciais e simplificando a coleta de impostos. Essa centralização e padronização de práticas econômicas e administrativas foram essenciais para consolidar o controle real sobre um império tão diversificado, permitindo uma gestão mais eficaz dos recursos e uma aplicação mais uniforme das leis. Agora, considere como a padronização de processos e a introdução de ferramentas de gestão eficientes são vitais para o sucesso de qualquer empreendimento moderno, desde a otimização de cadeias de suprimentos até a implementação de políticas públicas. Finalmente, é importante notar a habilidade de Nabucodonosor em integrar as diversas culturas e tradições de seu império, transformando Babilônia em um crisol de influências. Em vez de impor uma uniformidade cultural rígida, ele parece ter incentivado o florescimento de diferentes práticas artísticas, religiosas e linguísticas dentro de sua capital, desde que servissem à glória do império. Essa política de assimilação seletiva, que valorizava e utilizava os talentos e conhecimentos de povos conquistados, contribuiu para a riqueza e a vitalidade de Babilônia, tornando-a um centro cultural vibrante e um modelo de coexistência, ainda que sob um regime imperial. Essa capacidade de gerenciar a diversidade, transformando-a em força, é uma lição que ressoa poderosamente nos desafios de multiculturalismo e globalização de nosso tempo. A engenhosidade de Nabucodonosor em dominar o ambiente natural estendeu-se à exploração e ao aproveitamento de recursos minerais, um aspecto menos discutido, mas de vital importância para a magnitude de seus empreendimentos. As pedreiras nas regiões montanhosas, como as de Amã e os Montes Zagros, tornaram-se fontes primordiais de blocos de pedra maciça utilizados na construção das fortificações e dos templos mais imponentes. A logística para extrair, moldar e transportar esses pesados blocos por centenas de quilômetros até Babilônia era uma tarefa monumental que exigia um planejamento logístico e uma organização laboral de ponta. Imagine a coordenação necessária para mobilizar milhares de trabalhadores, escravos e especialistas em mineração, além de gerenciar o transporte dessas cargas colossais, muitas vezes utilizando balsas robustas pelos rios ou estradas especialmente construídas para acomodar o tráfego pesado. Essa exploração sistemática de recursos minerais não apenas forneceu os materiais brutos, mas também impulsionou o desenvolvimento de técnicas de engenharia e arquitetura, estimulando a inovação em ferramentas de corte e métodos de elevação. Adicionalmente, a necessidade de materiais mais refinados para os acabamentos internos dos palácios e templos levou ao desenvolvimento de rotas comerciais especializadas para a obtenção de metais preciosos, pedras semipreciosas e madeiras exóticas. O cobre, o estanho, o ouro e a prata eram importados de regiões distantes, como a Anatólia e o Golfo Pérsico, para a confecção de ornamentos, utensílios e armamentos. Madeiras como o cedro do Líbano, renomadas por sua durabilidade e beleza, eram trazidas em longas expedições marítimas e fluviais, enriquecendo a arquitetura e o mobiliário real. Essa extensa rede de comércio de longa distância não só abastecia os projetos de Nabucodonosor, mas também integrava a Babilônia em um sistema econômico global, promovendo um intercâmbio cultural sem precedentes e solidificando a posição da cidade como um centro de riqueza e poder. Um aspecto distinto e crucial do legado de Nabucodonosor, muitas vezes obscurecido pela grandiosidade física de suas construções, foi a implementação de um sistema de catalogação e preservação do conhecimento. As tablitas de argila, que serviam como meio de escrita na época, eram meticulosamente organizadas e armazenadas em bibliotecas dedicadas, como a famosa Biblioteca de Assurbanipal, que, embora associada a um monarca anterior, teve sua influência continuada e expandida sob Nabucodonosor em Babilônia. Essa prática sistemática de arquivamento não se limitava a registros administrativos ou religiosos, abrangia também tratados científicos, obras literárias, observações astronômicas e textos históricos. Essa dedicação à preservação do saber garantiu a continuidade do conhecimento acumulado e permitiu que gerações futuras de estudiosos e administradores tivessem acesso a um vasto acervo de informações, essencial para a manutenção e o aprimoramento das complexas operações do império. Agora, considere como essa abordagem organizada para a gestão de informações, que valorizava a organização e a acessibilidade do conhecimento, pode ser transposta para os desafios atuais de gerenciamento de dados em larga escala,
garantindo que informações vitais não se percam com o tempo e possam ser utilizadas para o benefício coletivo. Em contrapartida, é importante notar que essa vasta exploração de recursos e a manutenção de rotas comerciais de longa distância exigiam um aparato administrativo e militar igualmente sofisticado. A proteção das rotas comerciais contra ladrões e inimigos, a supervisão das minas e pedreiras, e a gestão da força de trabalho em larga escala demandavam uma burocracia eficiente e uma rede de comunicação ágil. Nabucodonosor, portanto, não foi apenas um construtor visionário, mas também um administrador astuto que compreendeu a intrínseca relação entre a exploração de recursos, a organização social e a manutenção da ordem imperial. Essa interconexão de diferentes facetas de seu reinado, desde a extração mineral até a preservação do conhecimento, revela a complexidade e a abrangência de sua visão de longo prazo para a Babilônia, demonstrando como cada elemento, mesmo os aparentemente secundários, desempenhava um papel vital na sustentação de seu império monumental. Ao refletirmos sobre o percurso traçado, torna-se evidente que as múltiplas facetas da atuação de Nabucodonosor tecem uma tapeçaria complexa, onde ambição e engenhosidade se entrelaçam de maneira indissociável. A grandiosidade que emana das ruínas de Babilônia não é fruto de um impulso isolado, mas o resultado de uma visão multifacetada, que soube orquestrar elementos aparentemente díspares em um coro harmonioso. A força bruta da conquista, por si só, jamais teria erguido as estruturas que ainda hoje nos assombram, foi a inteligência estratégica em dominar os elementos, em canalizar a força da natureza e em gerir um vasto mosaico humano que permitiu a materialização de sonhos monumentais. Nesse compasso, a maneira como os recursos foram mobilizados e a própria paisagem foi remodelada revela uma compreensão profunda da interdependência entre a ambição individual e a capacidade coletiva. As artérias de água que sustentavam a metrópole e as vias terrestres que a conectavam ao mundo exterior não eram meros canais de irrigação ou rotas comerciais, eram, em essência, a expressão tangível de uma vontade de impor ordem ao caos, de transformar o potencial em realidade palpável. A própria urdidura social e administrativa que sustentava esses empreendimentos monumentais aponta para uma complexidade de gestão que ecoa em desafios contemporâneos de coordenação em larga escala. Avançando em nossa reflexão, percebemos que o legado de Nabucodonosor transcende a mera materialidade de suas obras. As bases lançadas para a organização do conhecimento, a valorização da ordem e da eficiência em práticas administrativas, e a própria integração cultural que caracterizou seu reinado oferecem perspectivas que ressoam para além das areias do tempo. O império, tal como concebido e executado, não era apenas uma estrutura de poder territorial, mas um ecossistema interconectado, onde a engenhosidade humana buscava não apenas dominar, mas também harmonizar e dar forma ao mundo. À medida que nos aproximamos da conclusão desta narrativa, a convergência dessas ideias nos convida a contemplar a essência do que significa construir um legado duradouro. A força motriz por trás de tais feitos, a inteligência que soube extrair o máximo de cada recurso disponível, a visão que antecipou as necessidades de um império em expansão, tudo isso aponta para uma convergência de fatores que moldaram não apenas uma cidade, mas uma era. As impressões que Nabucodonosor deixou na história são o reflexo de uma capacidade humana singular de sonhar em grande escala e de articular os meios para transformar esses sonhos em pedra e vida, em conhecimento e ordem. Um testemunho silencioso da busca incessante por transcendência. As muralhas de Babilônia, outrora guardiãs de um império colossal, hoje se erguem como sentinelas silenciosas de um legado que transcende a pedra e o tempo. A jornada através da grandiosidade de Nabucodonosor II nos revela não apenas um monarca de ambição sem precedentes, mas um arquiteto de destinos, um homem que ousou reescrever os limites do possível. A força que moveu suas mãos para esculpir cidades e jardins que desafiavam a gravidade não emanava apenas do poder temporal, mas de uma visão profunda da capacidade humana de transformar a realidade. Ele demonstrou que a verdadeira grandeza não reside apenas na conquista, mas na arte de construir, de organizar e de inspirar um propósito coletivo. O eco de suas façanhas ressoa não apenas nas ruínas físicas, mas na própria concepção de um império como um organismo vivo, pulsante de ordem e progresso. Nabucodonosor compreendeu que a prosperidade material, a segurança das vias de comunicação e a disseminação do conhecimento eram os alicerces sobre os quais um reinado duradouro poderia ser edificado. A gestão intrincada dos rios,
A exploração audaciosa de recursos minerais e a meticulosa organização do saber em vastas bibliotecas não foram atos isolados, mas peças de um intrincado quebra-cabeça, onde cada componente era essencial para a harmonia do todo. Ele nos legou a lição de que a visão mais grandiosa se concretiza quando abraça a complexidade, integrando o tangível e o intangível, o natural e o humano, em uma sinfonia de realização. A magnificência de Babilônia, portanto, não foi apenas um espetáculo para os olhos contemporâneos, mas um testemunho da engenhosidade que floresce quando a ambição encontra um propósito elevado. Em um mundo que clama por soluções audaciosas para desafios complexos, a história de Nabucodonosor nos convida a refletir sobre o poder da visão estratégica e da execução incansável. Ele nos inspira a olhar para além das limitações aparentes, a questionar o status quo e a empreender projetos que, como jardins suspensos, pareçam desafiar as leis da natureza e da razão. A verdadeira prática começa agora, na coragem de conceber nossos próprios monumentos de progresso, na determinação de moldar o futuro com a mesma audácia com que Nabucodonosor moldou Babilônia, legando não apenas estruturas, mas um testemunho eterno da capacidade humana de alcançar o extraordinário.